Chegou a quarta-feira do Liderança News. Boa noite a todos vocês que estão no Brasil todo acompanhando a nossa programação. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma grande noite, bastante conteúdo, muitas interações e muita novidade para hoje no conteúdo de hoje. E já sugiro que peguem aí papel e caneta para anotar um mapa que nós montamos, né, Roberta Assis? Boa noite para você também. Montamos um mapa aqui para apresentar para o pessoal hoje, né, de como mudar a realidade da sua empresa e da sua liderança. Como é que estão as coisas por aí, Roberta Assis? Boa noite, Wagner, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Já dando boa noite para o pessoal, né, Wagner? Eu vi aqui, né, que o pessoal está animado, já entrou até mais cedo, né? Então, ó, Eduardo Ramos, seja bem-vindo, né? Fernando, lá, Salles Fernando, William César de Paula, Santa Rita do Passa Quatro, Edson Neri. Pessoal, sejam bem-vindos. Aqui está aquele calor natural de Ribeirão Preto, né? Sensação assim, sensação térmica aí que você vê dentro do carro em torno de uns 43 graus, mais ou menos. Então é aquela quentura, vamos dizer assim, viu, Wagner? E hoje a gente... Eu não queria trocar não, Roberto. Oi? Eu não queria trocar com você, não. Não queria trocar de cidade, não. Só para você ter ideia, dentro do carro estava marcando 43 graus, então o calor aqui é feroz, vamos dizer assim, né? Pessoal, boa noite a todos. Não esqueçam, tá, de curtir o nosso canal, tá? Para receber mais informações, né, sobre os programas, né, o que está acontecendo. Hoje a gente tem aí um tema muito interessante, até, né, o Wagner adiantou aí que nós montamos um mapa da mudança, que nós vamos dar aqui passo a passo para vocês, né, desde toda a parte aí da cultura da empresa, gestão, operações de RH, a operação RH, o nosso contato com o cliente, como medir resultados. Então, ó, não deixem de ter um papel aí do lado para anotar todas as informações que nós vamos passar para vocês hoje. É isso aí, Roberta Assis. Mais uma noite de Liderança News. O Rafael, o instrutor, também chegou aqui conosco. Boa noite, lá do Rio de Janeiro. O Eduardo Jacome também está aqui, falando com a gente, dando boa noite e desejando uma noite repleta de bons hábitos. Olha que frase legal. E é isso aí, pessoal. Trouxemos hoje para vocês um mapa, né? Então, sugiro que anotem essas informações. Eu repito sempre, né, que eu gostaria muito de ter tido essas informações lá atrás, quando a gente começou, né, Roberto? Tudo prontinho, tudo na mão, tudo mastigado. Testado e aprovado. Parece comercial. Testado e aprovado, né? Só para você poder aí colocar na sua rotina já prontinho amanhã. Já está pronto. É só você aplicar e eu tenho certeza que você vai colher ótimos frutos, né, Roberta? E preparamos aí esse material para eles hoje, Roberta Assis. Vamos começar? Sim. Vamos começar sim. E até reforçando, né? Hoje eu estava numa empresa, falando lá com a responsável pela área administrativa, RH, e algumas dicas que eu comecei a dar sobre divisão de tarefas, gestão, cultura, e até ela brincou, né, esse comentário, falou, nossa, ainda bem que eu já estou tendo essas dicas agora, que eu estou passando por esse problema e já estou tendo essa ajuda. Então, é isso que a gente fala, né, Wagner? Quando nós passamos por isso, nós não tivemos todas essas dicas, todas essas informações, né? Nós passamos aí, fomos dizer, como posso dizer, fomos apanhando aí para poder arrumar, né? Apanhando bastante, né, Roberto? Ainda mais nos dias de hoje, como a gente colocou nas redes sociais, divulgou, né? A mudança, ela é constante, já nem é mais uma variável, né? Ela é uma constante. Sim. E muito mais rapidamente do que antes. Então, não basta apenas mudar. A gente precisa mudar rápido e mudar quantas vezes for preciso para que a gente possa realmente estar integrado, adaptado
a esse novo modelo, essa nova economia, essa nova moda não, esse novo jeito de pensar, né, de se fazer as coisas, de comprar, de vender, de se comunicar. E o segmento nosso, né, também não pode ficar fora disso, porque a gente lida com pessoas diretamente, né? Nosso produto são as pessoas que estão operando os serviços todos os dias no Brasil todo, em centenas de empresas, milhares de empresas no Brasil, né? Então, precisamos mudar rápido, e para ajudar vocês, nós montamos aqui um mapa, o mapa da vida, que vai levar vocês para um resultado muito positivo, e a gente gostaria que vocês anotassem aí. Vamos começar, Roberta? Você quer começar? Prefere que eu comece? Vamos lá. Bom, por mim, posso começar sim, Wagner. Então, vou citar algumas coisas, né? Nós vamos juntos aqui já complementando para eles. Nós vamos começar a falar da cultura, né? Quando a gente fala em cultura empresarial, o que é isso, né? O que nós temos que entender sobre cultura organizacional e o que a empresa realmente espera do seu gestor, do seu líder, né, dos seus funcionários. Então, a primeira coisa, quando se fala em cultura organizacional, nós temos que realmente conhecer a empresa no qual nós trabalhamos, né? Será que eu já parei para verificar os valores dessa empresa, né? Qual é a missão, qual é a visão, né, que a empresa tem, o que ela quer passar e transmitir para os seus clientes, tá? Isso é a primeira coisa, né? Então, toda empresa, ela tem que ter, né, instituído ali exatamente como ela quer ser conhecida pelo seu cliente, né? Então, será que eu que estou trabalhando nessa empresa como gestor, eu sei qual é a imagem que ela quer passar mediante seus clientes? Ou será que eu estou naquele automático, fazendo o meu trabalho no dia a dia e não parei para me atentar sobre a imagem que a empresa quer passar? Porque se você é gestor, você é líder, né, entendam que vocês são responsáveis pela imagem da empresa. Seja ela positiva, seja ela negativa. Outra coisa importante são os valores, né? Como nós, pessoas físicas, temos os nossos valores, a empresa também tem os valores dela. Será que os seus valores estão indo de encontro aos valores que a empresa quer? Né? Será que nós acreditamos e estamos ali lutando pela mesma coisa? Ou será que nós estamos com os valores totalmente divergentes? A empresa quer A e eu não acredito no A que ela quer. Eu vou contra isso. Porque imaginem vocês trabalhar numa empresa no qual os meus valores não batem, eu sou contrária a tudo que eles pregam, a tudo que eles querem passar. Vocês acham que consegue trabalhar numa empresa dessa forma, né, Wagner? Sim, sim. Então anota, pessoal, pega o papel e a caneta, né? É um mapa, né? Um passo a passo detalhado, começando pela cultura. Quer mudar? Você precisa de mudanças, quer mudar sua empresa, quer mudar sua liderança, quer adaptá-la ao novo mercado, à nova economia, pega essa visão, né? Pega a visão e começa pela cultura, né? A empresa precisa ter isso muito bem claro, definido, organizado. Roberta, e até aproveitando, o Emerson, que está sempre aqui conosco, né, no Liderança News acompanhando, no programa que a gente fez de cultura organizacional, eu não sei se você lembra, ele comentou no chat que ia fazer uma pesquisa e tal, e ele retornou nas redes sociais do Liderança News com o resultado da pesquisa que ele fez. E ele até compartilhou com a gente nas redes sociais, e foi muito interessante. E ele foi atrás mesmo, para fazer ali até uma provocação no melhor sentido da palavra, né, da alta liderança da empresa dele, para sentir se estava realmente aderente àquilo tudo que a gente falou, com o que ele estava vendo. Então, é até um feedback muito importante que ele nos deu, né? Foi muito legal essa experiência de o nosso público, né, o pessoal que está aqui conosco, compartilhando, dividindo, né, as experiências aqui do Liderança News, indo atrás, checando lá realmente na fonte, na empresa, lá junto no dia a dia dele, trazendo esse feedback.
Então, se você precisa realmente implementar uma mudança e adaptar a sua empresa, o seu sistema de trabalho para essa mudança necessária, como a gente falou no início, cultura organizacional, muito clara, definida. E quem é o dono da cultura, hein, Roberta? Quem é o dono da... Vamos falar para quem aqui que é o dono da cultura na empresa, hein? Quem será esse homem ou essa mulher? Quem será? Vamos ver se o pessoal acerta, Roberta Assis. Vamos ver se a turminha está ligada no chat aí. Quem é o dono da cultura organizacional dentro de uma empresa? Coloque aqui no chat, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer ao vivo aqui para a gente ver se aparece o dono da cultura. Daqui a pouco a gente fala, né, Roberto? O dono da cultura. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal, né? Vamos dar um tempinho para o pessoal responder. Pessoal coloca aqui para a gente o dono da cultura organizacional, né, que tem que estar muito bem definida, alinhada, abraçar isso. Quem é o dono da cultura? Vamos ver se o pessoal traz aqui no chat para nós. É isso aí. É isso, né, Roberta? Se não abraçar a cultura, se não abraçar a cultura organizacional, né, não tiver ali um método já organizado para diluir, né, todas as etapas da cultura, todos os processos que compõem os valores, as crenças, os artefatos da cultura, se não tiver muito pronto isso para diluir, não chega, né? Não chega, e aquele negócio, né, Wagner? Muitas vezes a empresa até tem a cultura definida, mas não está praticando realmente aquilo, né? Não é o que os funcionários estão passando para frente, né? É como se tivesse aquilo só no papel, mas a realidade no dia a dia é outra. Então, também não adianta ter ela escrito lá num livrinho, guardadinho, sendo que a própria empresa, diretorias, gerências, faz o que está contrário ao que está lá, né? Então, na verdade, o que vai sobressair é a realidade no dia a dia, né? Tanto que a diretoria prega e quer que realmente aconteça, e que os funcionários também agreguem e lutem por aquilo, né? É uma empresa aí de terceirização, seja ela em diversos segmentos, a gente sabe que a qualidade da prestação de serviços, ela é muito cobrada, né? Eu posso dar um exemplo, porque assim, aqui em Ribeirão, eu fiz a indicação de uma empresa aqui na parte de limpeza, né? Vão terceirizar a parte de limpeza, e eles pediram, Wagner, cotação para outras, né? E aí, até a que eu indiquei, hoje eu soube pela diretoria que eles vão ficar com a quem eu indiquei. Mas aí vem uma coisa. Por que que eles estão optando por ela? Desde o início, e isso faz parte da cultura dessa empresa, desde o início, a atenção especial que foi dada para a empresa no qual eles vão prestar esse serviço foi crucial, Wagner, tá? A própria gerência, diretoria que entrou em contato, eles foram lá na empresa, conhecer a empresa para verificar o ambiente que vai precisar de limpeza e o que vai ser necessário. Ah, mas eles vão precisar de uma pessoa só na limpeza. Não tem problema, nós atendemos desde de um prestador só até uma empresa que vai precisar de vários. Então, essa importância que eles deram para uma empresa pequena é o que fez eles sobressaírem. Será que é isso que as gerências estão fazendo com os seus clientes pequenos? Ou será que eles olham para aquele cliente pequeno e falam o quê? Ah, não, isso daqui não vale a pena não. Ó, atende lá de qualquer jeito e vamos só dar mais atenção para os grandes, né? Só que não se esqueçam de uma coisa muito importante. Quando você perde um contrato, se uma empresa de terceirização, ela pode ter vários contratos. Ela pode ter aquele contrato enorme, que nossa, esse aqui eu não posso perder. E vários pequenininhos. Só que você concorda que se ela perder esse enorme e tiver os pequenos, ela ainda se mantém. Agora, se ela só tiver esse grande aqui e ela perder, já era uma empresa de terceirização. Será que é essa cultura que a empresa está passando? Ou será que ela está passando a cultura de que
como eles são muito pequenos, eu vou atender de qualquer maneira. E nós tivemos, Wagner, aqui, empresas que eles cotaram que, assim, bem dizer, desfizeram do cliente, tá? Porque era poucas pessoas que eles iam terceirizar para lá. Só que eles esquecem que essa empresa, apesar de precisar de poucas pessoas na limpeza, conhece as empresas de Ribeirão Preto inteiro e pode indicar o serviço deles para Ribeirão Preto inteiro. E será que isso está sendo visto, está sendo passado como cultura? Exatamente, Roberta. Na verdade, a cultura implementada ali, a cultura deles, dessa empresa, de ambas as partes, né? Está sendo revelada justamente nesses detalhes, né? Porque mais do que o discurso, a cultura pessoal, a cultura organizacional é revelada nos nossos atos, na maneira com que a gente faz as coisas acontecerem, né? Então, são nos corredores, são nos bastidores, são nos momentos ali, até informais, que a verdadeira cultura aparece. Então, com certeza, né, essa empresa, além de uma cultura, ela tá usando uma estratégia muito interessante alinhada à sua maneira de conduzir o negócio, né? Então, assim, uma maneira muito estratégica, né, de alinhar a cultura e os objetivos, né, de uma forma inteligente e fazendo a diferença, né, no seu mercado, na sua região, no seu negócio e no negócio também dos parceiros, né? Então, a cultura, na verdade, respondendo até aqui a pergunta, a cultura é do dono, a cultura é do empresário, é do CEO, né, da pessoa que comanda, a pessoa que está lá na ponta, né, respondendo pela empresa. Então, a cultura é dele, é dessa pessoa, é dessas pessoas, é desse conjunto, né, de liderança, dessa alta liderança, dessa liderança executiva, que será trabalhado tudo o restante, né, de que vai acontecer, ou que deveria acontecer na empresa. Então, se o líder, né, o CEO, o dono, o diretor, o executivo que está coordenando essa corporação não abraçar a cultura e não fizer questão que isso seja vivido, transpirado, respirado pelos seus colaboradores, né, é um meio de mostrar a cultura que ele tem também, né? A cultura, muitas vezes, pessoal, integrada ali a uma cultura organizacional. Então, a cultura é do CEO, é do executivo, é do empresário. E você, meu amigo, você precisa abraçar e fazer com que isso chegue lá no seu colaborador, lá naquele que a Roberta comentou agora, naquele único colaborador que está lá numa cidadezinha até mais distante da sua base, tem que fazer chegar lá, né? Aí a gente vai saber, né, a gente vai poder, né, falar assim, poxa, legal, existe uma cultura organizacional sólida, construída, né, Roberto? Sem dúvida, Wagner. E essa situação que eu estou falando, eu penso o seguinte: será que a diretoria dessas empresas que, vamos dizer, desfizeram desse contrato, tem a ideia de que os seus gestores estão passando a ideia de que eu só atendo os grandes, os pequenos para mim não me interessam? Porque às vezes a diretoria, né, Wagner, não tem isso como cultura, pelo contrário. Às vezes a diretoria prega o quê? Atendam bem, né? Seja o tamanho que for a empresa. Tem que atender com a mesma qualidade, com a mesma atenção. Mas às vezes o gestor, às vezes aquele líder que está indo lá fazer esse atendimento, está passando algo contrário, né? Então isso é muito delicado, gente. Então por isso que nós temos que ter aí uma cultura bem enraizada e a diretoria passar a cultura e os seus funcionários, seus colaboradores, terem a mesma determinação para mantê-la e para passá-la para frente, né? Porque até vi alguns comentários aqui, que o pessoal colocou, que na pandemia várias empresas perderam contratos grandes e que se não fossem os pequenos, os vários pequenos para manter, a empresa poderia ter quebrado, né? Então, isso faz parte também da cultura e de como a empresa quer aí ser valorizada, tá? Nós tivemos empresas aí que simplesmente falaram para esse cliente meu,
ó, nós só fechamos contrato de 5 auxiliares de limpeza para cima, né? Então, abaixo disso a gente nem atende. É uma coisa assim, é meio até, né, chata que o cliente fala, puxa, né, eu queria realmente começar com um, mas isso não quer dizer que eu não vou aumentar. Mas já tiveram empresas que falaram, ó, de 5 para cima nós atendemos, abaixo disso não fazemos mais. E aí que tá, né, Roberto? Esse modo de comunicar faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Sim. Tem o David aqui no chat, o David Henrique está falando, são vários princípios dentro da cultura, né? Na verdade, a cultura, ela é uma soma, né? Ela é uma soma de vários elementos, que resulta num espírito, num modo de compreender, num modo de pensar e de praticar. Então, a cultura não é algo estático, exato, né? Um item, um elemento único. Na verdade, a cultura, ela é um conjunto de elementos, que são os valores, as crenças, os artefatos, né? Tudo isso, as normas, em palavras mais do dia a dia, é a maneira com que a gente faz as coisas acontecerem. Tudo isso, né, se extraído, é a nossa cultura sendo aplicada ali, né? Então, o David trouxe essa reflexão. Marcelo Silva, as pequenas podem servir de outdoor, claro, com certeza, concordo. O Jorge está dizendo que é um absurdo o cliente de porte pequeno, são essenciais, concordando aqui com a ideia, né, Roberta? Sim, sim. A Adria Sepúlveda, né? Além do fundador, os líderes também são os principais disseminadores da cultura. Por isso é tão importante envolvê-los nesse processo. Os líderes são os elos. Exatamente isso, Adriano. O Edmar também está aqui, cumprimentando, dando boa noite. O Marcelo Pires também está aqui, está dizendo que a cultura deve ser de todos, na opinião dele. O Rafael também, um exemplo que tivemos foi na pandemia, contratos grandes acabarem, né? Acho que a Roberta comentou. Muitos comentários, viu, Roberta? O Éder Santos também está aqui, cumprimentou há pouco tempo aí a gente aqui no Liderança News. Obrigado, viu, Éder? O Eloy, o Marcelo Castro lá de Gravataí está sempre aqui. VTR06 está aqui também, Sindapa, tem muita gente. A Liliane está aqui. Só gente boa na transmissão do Liderança News. Não esquece, pessoal, de deixar seu like, né, se você está gostando do conteúdo. Aperta o botãozinho curtir aí. É a forma de nós compreendermos que você está gostando e o YouTube também melhorar a distribuição desse conteúdo para outras pessoas. E não esqueça também de se inscrever no canal do professor Diane Silva. Né? Com isso, a gente vai aumentando a nossa comunidade, o engajamento e a produção de conteúdos para todos vocês. Tá bom, gente? Agora, complementando, né? Desculpa, te cortei, mas... Não, pode falar, Roberto. Tranquilo, que eu vou procurar uma mensagem aqui. Até no comentário, né, que as pequenas empresas são outdoor, etc. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa ela é formada por um grupo societário, tá? Muitos ficam realmente aí remoto, por isso que a sede ela é pequena e tem a limpeza ainda é pequena. Mas só o grupo societário tem 100 membros. E esses 100 membros têm contato com mais outras 100 empresas, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer, olha o que foi, vamos dizer, jogado fora, né? Pensou-se pequeno numa questão dessa, sem avaliar o contexto, né? Então, isso é algo que ainda acontece, né? E o pessoal aqui concordando que isso impacta a cultura organizacional dessas empresas que agiram dessa forma, né? E vamos lá, Wagner, você estava falando aí também? Sim, a Adria, né? A Adria fez um comentário aqui do fundador, né? Então, gente, a cultura organizacional, o proprietário, o guardião, digamos assim, o cara que tem que cuidar disso, é o CEO, o executivo, né, que está liderando o negócio. Porque a cultura não se constrói do meio para baixo, ou do meio para cima, ou nas laterais, na lateralidade das equipes, né? Porque senão você aí tem os nichos, né? Os nichos dentro da empresa, e cada nicho vai desenvolver a sua cultura, o seu modo de compreender, o modo de agir, o modo de praticar. Então, para que a gente tenha uniformidade na cultura organizacional, o guardião, o CEO, o cara que
tem o dever de disseminar, de instigar, de levar isso, com certeza é o CEO. E a Adri, ela coloca aqui, né, que além deles, os principais disseminadores da cultura organizacional são os líderes. Por isso que o próximo tópico aqui, no mapa, nesse mapa que a gente está construindo aqui com vocês, é a gestão, é o nível gerencial, que vai pegar dessa alta liderança, dessa liderança executiva, do CEO da empresa, do diretor, do proprietário, e vai trabalhar isso de uma forma estratégica, dentro do seu plano de trabalho, para que isso seja uma realidade dentro da empresa e vai aliar isso com outras estratégias. Então, o nível de gestão é um nível estratégico, né? Para que, olhando para o mercado, né, Roberta, que foi a síntese, o resuminho que a gente fez aqui interno nosso, para que, olhando para o mercado, ele consiga alinhar, né, essa cultura, o modo de pensar o mundo, de enxergar as coisas, o modo de entregar, né, alinhado com a pessoa que compra, né, com a pessoa que vai receber esse produto, esse serviço. Né? Então, assim, o gestor, a gestão, a gerência, tem que ter um trabalho ali estratégico de mapear mercado, né, de procurar entender o comportamento do consumidor ou do contratante, das pessoas que estão ali sendo usuários ou os beneficiados por esse serviço, né, Roberta? Então, eu acho que nesse mapa, né, CEO, gestão, né, e a gente vai construir um painel aqui para ficar bem legal, bem completo. Né, o gestor, acho que tem muito essa função de mapear mercado e de bolar a estratégia de como é que serão praticadas as ações, né, dentro desse macro processo que é a cultura, até chegar lá no último item que a gente vai falar já, né, Roberto? Sim, sim. Eu não posso deixar de dar boa noite aqui, Wagner, para o meu conterrâneo aqui de Ribeirão Preto, né? Que entrou agora há pouco, o Ronaldo Correia Mendes. Boa noite aí para... Nós temos vários participantes, Jorge Flauzino, Rafael Dias Lins, Marcelo Silva, David Henrique, Edmar. Boa noite a todos vocês. Realmente é muito importante fazer um mapeamento do mercado, né? E será que nós, como líderes, gestores, né, dessa prestação de serviço, estamos mapeando o que o nosso consumidor quer, né, o nosso cliente quer, espera dessa prestação de serviço? Porque vamos dizer que no mercado de trabalho nós temos diversas empresas na mesma categoria. Né? Eu tenho inúmeras empresas de vigilantes, inúmeras empresas com vigias, com porteiros, com limpeza. Mas o que a minha empresa vai ter como diferencial? Né? O que a minha empresa vai fazer para se sobressair mediante os meus concorrentes? Porque se eu, como gestora de uma empresa dessa, não conseguir mapear o que está realmente agradando mais o meu cliente, o concorrente vai estar fazendo isso. Né? Então, por diversas vezes, a gente só vai perceber isso quando você começa a perder contratos. E a hora que você começa a perder diversos contratos, aí que para pensar por que os meus contratos estão indo para outra empresa. Né? Então, será que esse mapeamento está sendo feito? E quando a gente fala em cliente, em consumidor, a primeira coisa que é importantíssima é o quê? É esse atendimento diferencial, né? Um dos motivos que a empresa aí está fechando com a que eu passei para eles é que a gestora da empresa deu um atendimento excelente, entendeu? Então, para ela, eu tenho certeza que, da mesma forma que ela atende os grandes, ela atende os pequenos. Ela foi pessoalmente, ela conversou, ela tirou dúvidas, ela colocou à disposição aí o WhatsApp dela, então ela ficou próxima do cliente. Não é aquela coisa fria, né? Que você mal fala com os responsáveis pela empresa. Ó, eu vou colocar o pessoal aí de limpeza, fechou o contrato, assinou, colocou o pessoal de limpeza, ou portaria ou vigilância, some. Não consegue falar com mais ninguém dentro da empresa. Será que está acontecendo isso, né, Wagner? Né? Aquele distanciamento, agora que já assinou o contrato, eu largo mão e a qualidade vai lá para baixo.
né? E até colocaram aqui, ó, o Jorge Flauzino colocou, ó, são mais humanizados, né? Essa aproximação com o cliente. O cliente, ele quer sentir a segurança de que, peraí, eu tinha uma pessoa que trabalhava na limpeza interna. Eu agora quero terceirizar. Então, ele quer sentir a segurança de que ele vai ter qualidade, de que ele vai ter atendimento, que se tiver algum problema, alguém vai atendê-lo. Então, será que esse atendimento está próximo do seu cliente? Ou será que o seu cliente tem quase que pedir, pelo amor de Deus, me ajudem, porque está dando problema aqui? Exatamente. E é totalmente mercadológico isso, né, Roberta? Porque tem a ver com o comportamento do consumidor. Tem aquele cliente que precisa, né? Ele quer se relacionar, ele quer conversar todo dia, ele manda o WhatsApp, ele liga, ele é expressivo. Tem aquele cliente que é mais conservador e prefere receber essas informações por outro meio, não está o tempo todo disponível. Então, isso é totalmente mapear o comportamento do cliente, né, para você realmente conseguir impactar e mudar, que é a proposta do programa de hoje, a realidade da sua empresa, a realidade da sua liderança, né, relativo a posicionamento, né, isso que a Roberta está dizendo, tem muito a ver com posicionamento, com a maneira com que você vai posicionar a sua empresa, a sua equipe, o seu negócio, o seu estilo, né, de gerencial, de liderança, né, tem muito a ver com esse posicionamento, com essas decisões que no campo da gestão, né, no campo mais estratégico, estão sendo, ou deveriam estar sendo planejados, ou estão sendo planejados, mas lembrando que o mercado é totalmente líquido nesse momento, né? O comportamento do mercado mapeado hoje, daqui 30, 60 dias, 90 dias, 6 meses, ele pode estar completamente diferente, né, Roberto? Então, esse nível estratégico, que é um nível de gestão, tem que estar muito, muito de olho no comportamento do mercado, do consumidor, do cliente, e ajustando, né, as velas, né, dessa embarcação, o rumo dessa embarcação para um lado que o cliente está apontando, sinalizando e apontando, né? Então, o cliente dá muitos sinais todos os dias, né? Sim, todos os dias ele dá sinais e ele repara, né? Principalmente nas coisas que faltam, né? Então, assim, peraí, eu acabei de fechar um contrato de terceirização e se antes ele tinha um outro contrato com outra empresa de terceirização, ele vai comparar, né? Peraí, aqui eles me forneciam relatórios semanais. Agora vocês não estão oferecendo. Então, será que os gestores estão ali para ouvir esse cliente? Uma outra coisa que é um diferencial e tem que ser falado nessa parte de gestão é o quê? É a segurança trabalhista, né? Então, assim, eu vejo que muitas empresas de terceirização, até mesmo antes de fechar o contrato, já informam tudo isso para o seu contratante. Olha, nós fornecemos os relatórios da parte trabalhista, nós já fornecemos todas as guias pagas para vocês, né? Mensalmente eu mando os olerites para vocês conferirem que nós estamos fazendo o pagamento correto. Então, tem empresas que já se adiantam em dar essa segurança trabalhista para o seu cliente, né? Então, eu falo assim, que cada vez mais, né, Wagner, o nível está subindo, né? Então, quer dizer, se eu vi que o meu concorrente já faz isso, eu tenho que correr para fazer isso e algo mais, né? Por quê? Porque a régua, ela vai crescendo. Então, ou será que eu estou naquela régua mediana, onde se eu virar para um lado, mas todo mundo faz isso que você está me falando. Então, se eu tiver que trocar o teu contrato pelo do outro, vai dar na mesma para mim. Eu não estou vendo algo de vantagem, de benefício para a minha empresa. E hoje o que é vantagem, benefício para uma empresa é muito além do atendimento, aproximação, é a segurança jurídica, é a segurança trabalhista, é processos bem definidos. Será que os seus processos como gestor, aí mediante a sua equipe, estão bem definidos? Será que eu consigo mostrar para o meu cliente, olha, se acontecer algum problema, nós já temos um procedimento para agir. Nós já vamos, o procedimento é esse, depois dessa etapa já temos isso. O cliente, ao ver isso, ele fala, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que qualquer coisa que acontecer, ele já tem como reagir. Ou será que eu vou pensar
atitude a tomar quando o problema estourar? Né? Exatamente. Muito bem colocado, viu, Roberto? Muito bem colocado. Então, se realmente queremos mudança, né, a gente quer mudar, impactar o mercado, impactar os clientes que a gente está atendendo, né, e fazer um trabalho diferenciado mesmo, mudar o nível, subir a régua, como a Roberta já disse, que a régua está subindo, né, e a gente precisa acompanhar, né, essa exigência, né, desse mercado consumidor, passa por essa etapa, né? Já passamos pela etapa do CEO, qual é a função dele, a tarefa dele dentro desse plano de mudança, esse planejamento. Passamos agora pela etapa da gestão, que é uma área estratégica, né? De pensar o negócio, de principalmente mapear, né, esse mercado, o que a gente está sinalizando. E chegamos agora aqui, Roberto, numa área que eu adoro, e você também com certeza, né? A operação e o RH. Né? E colocamos até junto, né, Roberta, num nível, né, de posicionamento aqui, de estrutural, digamos assim, juntos, porque tem que andar, né, muito paralelo essas duas áreas, porque ali é diretamente o pessoal que está com o nosso time, com as equipes, que está trabalhando toda a cultura, a estratégia na prática. Então, assim, acho que são dois níveis super importantes que precisam estar muito, muito alinhados, né, Roberto? Senão a entrega fica comprometida, né? É essencial, né, que o RH e a área operacional estejam unidos no processo, né? Então, eu acho que, principalmente, vamos pensar que hoje os nossos gestores, né, eles têm que estar se adaptando facilmente às mudanças, eles têm que estar estudando, adquirindo novos conhecimentos. Então, hoje, um gestor operacional, mais do que nunca, ele corre atrás de saber o quê? Peraí, eu não sou o RH, mas eu quero entender um olerite para poder passar informações para os meus funcionários, para a minha equipe. Né? Ou eu quero ter um RH da empresa em que a gente tenha essa união para que não fique dúvidas, não fique aí informações desencontradas. Né? Então, quando o RH e a área operacional estão unidas, tá? O próprio RH ele vai sugerir treinamentos para os gestores, ele vai passar, né, a necessidade de treinamentos para esses gestores se desenvolverem, seja em liderança, mas também na parte trabalhista. Quantas vezes o seu vigilante, o seu porteiro, pergunta para o coordenador dele: eu não entendi aqui uma verba do meu olerite, eu não entendi aqui essa hora extra. E o gestor coordenador se vê numa situação que, às vezes, ele não sabe isso, né? Então, ele vai atrás do RH para ajudá-lo. Mas muitas empresas, né, Wagner, não tem um RH ali, alguém específico para ajudar esses gestores, esses coordenadores. É aí que começa a complicar, né? Porque o gestor operacional, ele fala, peraí, eu estudei, né, a parte de segurança, mas a parte trabalhista e RH eu não sei. Então, acho que eu vou responder o que eu acho. E aí começa a ter alguns desencontros, né? Que você já passou por isso? O que você me fala dessa situação? Já passei, Roberta, mas eu sempre fui um cara que por ser um cara curioso e estar sempre querendo aprender alguma coisa nova, nos momentos que eu percebi que eu necessitaria desse tipo de informação e que essa informação fazia diferença, né, para o colega da equipe que estava ali no dia a dia, e tem dúvidas, ele quer conversar, e que quando a gente não atendia, ele naturalmente ele iria procurar o cliente, né, para tirar suas dúvidas ou fazer comentários, e às vezes fazer até afirmações que não correspondiam com a realidade, que era ruim tanto para ele que estava levando a informação não real, né, não verdadeira, não exata. Era ruim porque o cliente compreende que a empresa não está dando suporte, não está atendendo, não está conversando com o pessoal, e gera, né, como resultado dessas duas situações, isso que você falou agora, essa segurança de saber que você tem ali um fornecedor de serviço, uma empresa que traz suporte, né, que traz estabilidade dentro desse contexto, né, com as operações que ela precisa de segurança, por exemplo, de facilities. Então, assim, é muito interessante essa junção,
Porque é o operacional e o RH extraindo tudo disso que a gente comentou agora, da estratégia, da cultura, né? E pegando isso e modelando para ver de que forma que isso será distribuído na linha operacional, né? E isso reflete muito. Quando não tem esse apoio, quando não tem esse suporte, está sendo revelado muito, muito da cultura organizacional nesse sentido, né? Então, esse alinhamento, esse modo com que o RH e o operacional vão extrair essas informações, né, do nível gerencial e do nível executivo, nossa, faz total diferença para quem está lá entregando e até mesmo para a liderança que está nesse nível, né, Roberta? Modo de compreender, modo de colocar em prática, para que lá no funil, né, no final desse funil, que é entregando isso lá para a equipe, né, entregando isso, a situação saia do jeito que foi programado mesmo, né? Sim, sim. Até porque, assim, nos colocando no lugar do cliente, se ele contratou um serviço desse, né, ele terceirizou, é porque ele não quer, né, não quer e não pode ter que se preocupar com isso, né? Então, para isso, eu contrato uma empresa especializada que vai cuidar de tudo isso para mim. Né? A partir do momento em que, se eu contrato uma empresa que eu sei que vai cuidar de tudo isso para mim, e eu vejo que não está cuidando, que está deixando a desejar, que eu tenho que correr atrás para ver várias situações, então esse cliente começa a pensar até que ponto a terceirização está valendo a pena. Se eu estou tendo que me preocupar com coisas básicas, tá? Que o gestor operacional desse contrato deveria estar resolvendo para mim. Né? Então, essa é a visão do cliente. E aí, se colocando no lugar de vocês, gerentes, gestores operacionais, um gestor operacional hoje, se ele quer ter um crescimento na carreira, ele tem que realmente correr atrás de se adaptar às mudanças e de ter um maior conhecimento. Que é exatamente isso que você falou, Wagner. Né? Nós não podemos ficar esperando que venha tudo da empresa, até porque é a sua carreira. Você, como gestor, vai ser um diferencial no mercado. Então, se amanhã ou depois eu falar, olha, eu preciso de um gerente operacional especializado, e ele entrevista um gestor que entende de segurança e fala, olha, eu também fui atrás de entender a parte trabalhista, de entender o holerite, pronto, ele é um diferencial para qualquer empresa. Né? Então, será que nós, como gestores, queremos ser mais um, né? Que, não, tá igual a todos que estão aí, ou eu quero ser o gestor que é reconhecido exatamente porque eu estou me especializando aí para atender bem o contrato, atender bem o cliente. Né? Então, muitas vezes, esperar que isso venha só da empresa não é legal. Né? Óbvio, é importante que a empresa tenha a visão de que os meus gestores precisam de um suporte de RH, precisam de treinamento, ótimo. Né? Os RHs, mais do que nunca, estão correndo atrás para que isso cada vez mais seja implementado e que para as empresas de segurança, de terceirização, portaria, limpeza, tenham RHs fortes ali para ajudar. Mas, por enquanto, aquelas empresas pequenas que não têm, se eu sou uma gestora de uma empresa como essa, eu vou correr atrás, até porque eu vou sobressair lá e minha carreira está sendo aí, eu estou crescendo profissionalmente, né? Então, eu acho que isso é essencial. Outra coisa é que o RH e a área operacional se unam. Não é uma área por si e a outra também, um contra o outro. Não. Primeiro, sem área operacional, eu não tenho os meus vigilantes, porteiros lá fazendo serviço. Sem o RH, eu não admito, não coloco férias, não fecho folha, também preciso do RH. Então, o que eu posso fazer, eu como gestor, com o RH? Sentar com a pessoa do RH, mostrar o que está acontecendo, ter uma comunicação mais efetiva, porque às vezes o RH não está muito próximo da situação, ele não sabe exatamente o que acontece no campo, né? E aí, quando você passa isso para o RH, ele começa a ver melhor a necessidade das coisas que você precisa, dos treinamentos, e ele diretamente vai poder alertar e passar isso para a diretoria. Então, são áreas que hoje
têm que trabalhar unidas, né? Vamos deixar aí a guerra entre essas áreas para o passado. Hoje, gestores operacionais e RH têm que estar unidos porque é para o bem de todos e o bem da empresa, né? Isso é essencial. E totalmente cultural, né, Roberto? Isso, né? Totalmente cultura na veia, né? Esses feudos, né? A gente desmobilizar esses feudos que ainda acabam acontecendo nos dias de hoje, mas é totalmente cultural. Aí, essa mudança não é nem nível de gestão, ela é nível de alta liderança, de executivo, de diretor, de CEO, né? De ter a mensagem bem claramente de como é que as coisas, eu volto a dizer, né, a frase, como é que as coisas acontecem aqui, né? Essa frase, ela para mim, ela fala muito sobre cultura, né? Então, essa desmobilizar, tirar essas barreiras dessas áreas, né, entre outras que também acabam se confrontando, é totalmente cultural missão do CEO, do diretor da alta liderança da empresa, né? E, Roberta, Sim. lembrando, né, os nossos amigos para deixar o like na transmissão, se inscrever no canal, compartilha, pessoal, esse vídeo, né, essa programação, nos grupos que você tem aí no WhatsApp, divulga, né, divulga esse trabalho para que outras pessoas possam também se beneficiar com essas informações, né, a liderança que está aqui hoje, os gerentes, os líderes, os diretores, as pessoas que vão ver essa gravação do Liderança News posterior, tem ali uma chance gigantesca de impactar muito fortemente a sua organização, de mudar a realidade, de trazer conceitos novos, de trazer diferenciação, né, com toda essa construção de conteúdo e com as interações aqui no chat, Roberta. Nós poderíamos fazer um Liderança News só com comentários do chat, que seria um programa excelente, seria um programa maravilhoso, porque os comentários aqui são dignos, né, de uma programação completa, né, em relação ao que o pessoal tem comentado aqui. Né? Então, daria para fazer um programa só com a temática do chat aqui. Não dá para a gente ler tudo, né? Toda hora aqui as mensagens. Mas, assim, então, tudo isso é uma construção, né? Que tem muito valor agregado, né, Roberto, em relação ao mercado. Sim, eu estou olhando aqui, né, os comentários, que nem o Éder, né? O Éder colocou aqui para a gente, muito bom, o entendimento de que a gestão de pessoas é gestão de pessoas e não de um mero produto. Certamente vai fazer a diferença na melhoria da entrega nas operações. E é realmente isso, né? Nós não estamos vendendo um produto onde você entregou o produto pronto lá, eu comprei um calçado, recebi o calçado, acabou. Não, é uma prestação de serviço feita por pessoas. Então, se eu não tiver uma gestão de pessoas, né? Se eu não souber lidar com as diferentes personalidades, se eu não souber engajar a minha equipe, ter esse comprometimento, se eu não souber ouvir o que minha equipe está querendo me passar, porque quantos gestores se fecham na sua sala e a equipe não entra de jeito nenhum, né? Ela tem até medo de bater na porta porque o gestor não dá abertura. Ele chega de cara fechada, mal-humorado e vai embora desse jeito. Então, como ele quer que a equipe dele tenha engajamento? Como ele quer que a equipe dele tenha união e comprometimento se ele mesmo afasta a equipe, né? Então, será que eu, como gestor, estou ouvindo as pessoas, estou ouvindo as necessidades da minha equipe, ou eu estou só preocupado com o cliente também, tá? Esquecendo que quem presta o serviço no cliente é a sua equipe. Então, também não adianta eu ir lá agradar o cliente, tratá-lo bem e chegar na empresa de segurança e acabar com a minha equipe, né? E detonar a minha equipe, né? Quantas vezes é assim? O cliente, ele coloca aquilo... Olha a cultura de novo, né, Roberta? Olha a cultura de novo. Então, é isso aí. Quantas vezes isso não acontece, né? Sim. Você detona, você fala de tratar bem o cliente, de atender bem, mas você mesmo não trata bem, nem atende bem a sua própria equipe. Exatamente.
Faz todo sentido, né, Roberto? Isso faz total sentido. Então, assim, não tem como desconectar, né? E, mais uma vez, a cultura sendo revelada, né? Nas atitudes, né? Como essa que você comentou, por exemplo. Roberta, e tem mais um passo aqui, né? Tem mais um passo, mais um componente desse mapa que nós estamos construindo. Então, se você, meu amigo líder, gestor, está aqui, precisa impactar, construa esse mapa, chama a equipe, chama a direção, né? Coloca todo mundo aí numa sala. Precisa conversar muito, não é uma vez só. Precisa conversar muito sobre esse tema, né? Precisam ter práticas ali de gestão atreladas a esse tema para que isso passe a... É como se fosse um modelo de gestão à vista, né, Roberta? Mas que passe a fazer parte do cotidiano, né, das pessoas, para que a cultura vá sendo transformada pouco a pouco, diariamente, para que realmente você consiga mudar, né, os paradigmas, mudar a vertente, mudar a linha de pensamento, né, da sua empresa, do seu negócio, da sua equipe. Né? O próximo elemento que aparece, Roberta, quem são? As pessoas, né? São um grande tesouro, são um grande tesouro da nossa atividade, da nossa prestação de serviço. Eu sempre valorizo demais essa etapa, né? O Liderança News tem muito dessa cultura, né, Roberta, de ter realmente esse contato muito próximo, né, com os operadores da segurança privada, com as pessoas que realmente estão fazendo a diferença no dia a dia. Então, as pessoas, no sentido daquelas que estão lá na ponta da linha, entregando o produto verdadeiramente para o cliente, né? Como é que a gente vai traduzir tudo isso que a gente falou, tudo isso, traduzir e colocar no dia a dia dessas pessoas? É um excelente desafio para as lideranças, né? Um excelente exercício, né, de como operacionalizar junto às pessoas todas essas informações, né, Roberto? Sim, sim. E olha só, né? Tem um comentário que eu li aqui, ó, do Rafael Dias Lins. Se o gestor não propaga a cultura para os seus colaboradores, consequentemente, isso não irá ocorrer no posto de serviço. O colaborador não entrega o que não recebe. Então, quer dizer, quando nós falamos em pessoas, né, até continuando, né, ampliando o que eu estava falando sobre isso, não adianta eu ir lá tratar super bem o meu cliente, tá? Acabar com a minha equipe, tratar mal a minha equipe e querer que a minha equipe vá no cliente e entregue tudo perfeitamente, né? Como que eles vão ter motivação para isso? Como que eles vão sorrir para o cliente, eles vão atender bem o cliente se eles são maltratados dentro da empresa que eles trabalham, se o salário deles não está em dia, tá? Se está faltando uniforme para trabalhar, se está faltando a parte de alimentação, né? Então, como será que isso está sendo visto dentro dessa empresa, né? Então, é um composto, né, Wagner? Então, assim, se eu deixar faltar tudo para os meus colaboradores, como que eu posso querer que ele entregue excelência se eu não forneço nenhum básico para que esses colaboradores possam desempenhar bem a função? Sabe aquele famoso contrato que, olha, nós ganhamos o contrato e vai ver, só ganhou o contrato porque colocou um preço lá embaixo, né? Fechou um contrato com um preço lá embaixo e como o preço lá foi muito baixo, a empresa corta tudo dos funcionários. Ó, nós vamos diminuir isso, diminuir aquilo, diminuir... Ó, mas vocês têm que atender bem o cliente, né? Então, quer dizer, que benefício vai ter isso, esse atendimento para o nosso cliente? Né? Então, fechar um contrato nesse patamar e cortar o que é básico para o seu colaborador, para a sua equipe trabalhar, como que vai conseguir fazer isso? Concorda? Não, total, Roberta. Adorei essa frase aqui do Rafael, esse finalzinho aqui. O colaborador não entrega o que não recebe. Achei fantástica essa colocação do Rafael. Aliás, o Rafael, eu já tinha visto ele aqui no chat, e eu preciso falar, vou falar ao vivo, viu, Rafael? Eu gosto assim, de coisas novas, assim, de coisas de improviso. Eu já peguei o telefone umas 3 vezes para ligar para você essa semana e acabei não ligando, mas aguarda aí um telefonema meu, que a gente precisa conversar para alinhar umas situações aí.
E é uma demonstração aqui, né, que o Rafael está totalmente alinhado com as ideias aqui do Liderança News, né, Roberto? Sim, sim. E é exatamente isso, né? É como que ele vai Pode falar, entregar Roberto. algo que não recebe o básico? A nossa internet está com um delayzinho hoje, né? Então, às vezes eu termino de falar, demora um pouquinho para chegar para você. Por isso que tá dando esse delayzinho na internet hoje. Mas pode seguir, Roberto. Então, conforme até esse comentário do Rafael, que eu achei interessantíssimo, como que eu vou entregar excelência, bom atendimento, gestão de pessoas, se eu não recebo nada disso dentro da empresa que eu trabalho? Se eu só recebo, vamos dizer ali, ó, né, cobrança, mas não me oferecem nem o básico para conseguir ter qualidade no meu trabalho, né? Então, assim, hoje eu estava numa empresa em que eu vi que uma das funcionárias, ela está bem engajada, ela quer fazer mais, ela quer aprender mais. Aí eu fui sentar para verificar, o notebook da funcionária não funciona. Então, como que ela vai entregar, como ela vai trabalhar, se o computador que ela tem que fazer os relatórios, etc., não funciona, Wagner, de jeito nenhum, né? Então, quantas vezes será que vocês, como gestores, não viram problemas aí, né, para que o seu vigilante, o seu porteiro, o seu auxiliar de limpeza trabalhe? Vocês viram que faltava o básico e às vezes ficaram quietos? Ou chegaram a reclamar para a diretoria e mesmo assim ficou faltando o básico para poder conseguir prestar um bom serviço? E aí, mesmo que a equipe passasse essas informações, o gestor às vezes passava para a diretoria, não foi resolvido. Quando que foi resolvido? Quando o cliente reclamou? Não é? Aí sim, opa, não, vamos resolver. Mas espera aí, gente, quem presta o serviço no cliente? Qual importância tem a nossa equipe toda? É ela que faz o trabalho acontecer. São as pessoas que estão lá prestando serviço pela minha empresa de terceirização que fazem a minha empresa existir. Então, se eu não valorizar as pessoas, nada vai funcionar, né? Então, não adianta eu chorar depois que o cliente vira e fala, ó, vou cancelar o contrato, estão me atendendo mal. E aí, qual que é o problema, Wagner? Ah, estão te atendendo mal? Peraí, vai lá na equipe, acaba com a equipe. Só que o problema muitas vezes não era da equipe. Eram coisas básicas que a equipe precisava para poder trabalhar. Concorda? Exatamente. E é justamente esse agora, esse elemento, né, Roberto, que vai aparecer aqui para fechar a construção desse painel que a gente preparou, que é justamente o cliente, né? E, na verdade, nos dias atuais, nesse modelo dessa nova economia, né, que está se apresentando e se intensificando, né, numa profundidade muito maior, que o cliente passa a ter um papel fundamental, decisivo, que já era decisivo antes, mas ao modo, né, com que o novo mercado, né, o cliente, né, o comprador se posiciona, está posicionado dentro desse mercado, faz muita diferença na cadeia de valor, né, no seu ecossistema, né? Então, a maneira com que ele está posicionado hoje. E aí, toda essa estratégia, todas essas etapas que a gente conversou aqui, precisariam estar sendo desenvolvidas a partir do cliente, a partir da necessidade do cliente, não a partir do que eu acho que está certo, a partir dos paradigmas que já existem dentro do segmento, ou a partir do que eu acho que é melhor para a empresa. Cara, mudou, né? Por isso que a gente está falando de mudança aqui, o programa tem essa temática de mudança, né? Toda essa estratégia, essa construção da liderança operacional, da gestão, da liderança executiva, ela tem que ter um único foco, o cliente. Né? O cliente, e desenvolver toda a abordagem, toda a estratégia a partir do cliente. Porque depois que ele reclamou, porque ele não estava sendo assistido, porque o que combinou não estava sendo entregue, é chato, né? Você ter que ir lá remediar. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa do nosso grupo de palestrantes, Roberta,
E ela é, além de palestrante, né, fez o curso com a gente ano passado, ela está lá no Rio de Janeiro e ela é síndica de vários condomínios, ela é síndica profissional. E ela estava dizendo para mim, até eu comentei isso esses dias aqui na transmissão, que ela achava engraçado quando o prestador de serviço a procurava para comentar um caso que aconteceu, alguma coisa que não deu certo e precisava justificar. Ela falou, Wagner, era incrível como todos eles vinham contar a mesma história para mim, de segmentos diferentes, de manutenção, por exemplo, de segurança, de limpeza. A Rosângela, lembrei. A Rosângela Portes, né? A Rosângela Sim, Portes lá do Rio sim. de Janeiro, região que ela está, mas ela comentou, era engraçado. Eu falei, nossa, e quantas vezes que eu também contei essas histórias, né? A história do Covid, a história, não sei, do fornecedor que não entregou, e por mais que seja verdade algumas delas, muitas outras, né, são as mesmas histórias sendo contadas, né? E o cliente já ele não interage bem mais com essas questões hoje, né, Roberto? Sim, na verdade, o cliente, quando ele contrata um serviço desse, ele não quer problemas, ele quer a solução, né? Então, quer dizer, eu não quero que problemas aconteçam para eu ter que cobrar vocês. Se eu estou terceirizando, é porque eu quero passar esse peso dessa atividade para vocês, senão eu mesmo faria. Então, eu quero a solução, né, para os meus problemas, para essas situações. Agora, se o cliente começa a sentir que, em vez de solução, ele está tendo mais problemas, é onde, né, ele vai perder a confiança, ele vai perder a credibilidade na empresa, né? Então, assim, nós temos que verificar que nós temos que solucionar as coisas para o cliente e não trazer problema. Então, quando a empresa trabalha e ela só existe porque o cliente contrata, começamos a pensar no cliente como foco principal. Só que como o cliente é foco principal para ele ser bem atendido, e aí vem todas as etapas, né? Para ele ser bem atendido, como que está a cultura da empresa, da minha empresa? Como que está a gestão dos meus colaboradores? Como está a parte de desenvolvimento? Como que está a parte de salários, benefícios, trabalhista, que tem que estar em dia? Como que eu quero que ele atenda bem se eu trato ele mal? Então, quer dizer, uma coisa ligada à outra, né? E vamos dizer, Wagner, que tem tópicos aqui que deixaram de ser um diferencial. É o básico, entendeu? Né? Onde o cliente vai olhar para a empresa de terceirização e vai falar: isso é o básico. Todas as empresas de terceirização estão me fornecendo isso. Mas qual que é o diferencial da sua empresa? Né? Então, coisas que antigamente, nossa, é um diferencial, eu ter um gestor que conversa comigo. Não, eu tenho gestores que estão próximos, mas eu tenho gestores que conseguem tirar dúvidas, solucionar os problemas e se adiantar e ter proatividade ou não, né? Então, é o que eu falo, que a gente fala da régua, né, Wagner? A régua só está subindo aí para essa área, para os seus gestores, né? O fazer as coisas corretas é o básico, né, de todo o contrato de terceirização, né? Agora, o diferencial é o quê? Eu ter pessoas que entregam com qualidade, com bom atendimento, uma gestão humanizada, sim, uma gestão de pessoas sendo bem realizada, né? Eu tenho colaboradores que trabalham motivados pelo que fazem, então eles entregam o serviço com qualidade, com um sorriso no rosto, mas porque eles também são tratados assim dentro da empresa. Porque coisa desagradável, né, Wagner, é você ter um terceirizado na tua empresa e o terceirizado falar o quê? Nossa, a empresa que eu trabalho, ai, nossa, lá é péssimo, viu? Eles tratam a gente mal. Já pensou? O teu funcionário falando isso dentro do teu cliente? Que situação? Meu salário Exatamente, lá, olha, eles Roberto. estão atrasando. E hoje a rede social ela potencializa muito esse risco disso ser evidenciado até de uma forma anônima até. Tudo bem que é anônimo, você perde um pouco a referência, a credibilidade, mas com a rede social hoje, isso tem um potencial de ser manifesto muito mais intensificado, né? Que pode gerar sérios problemas, né? De marca, de credibilidade, né? De segurança no mercado, né? Então, assim,
acho que as pessoas precisam ser cuidadas, né? As pessoas precisam ser cuidadas, independente de qualquer coisa, né? Precisa ter um relacionamento muito, muito próximo, muito ajustado. Inclusive, eu queria comentar, o professor Eduardo Ramos, que está aqui conosco acompanhando o programa, foi o primeiro a entrar no chat hoje do Liderança News. Ele escreveu um artigo no blog dele, nos artigos do LinkedIn, que vale muito a pena ir lá, dar uma lida, uma conferida, vocês líderes que estão aqui, vocês que estão se preparando para a liderança e que gostam do assunto treinamento e desenvolvimento. Ele escreveu um artigo muito legal, muito bem construído, com várias referências e com passo a passo também, né, de atenção para os gestores, e trouxe reflexões muito legais ali. Então, eu sugiro que vocês leiam, aproveitem, corre lá, Eduardo Ramos, lá no LinkedIn, e leia e deixe um comentário lá que sempre vai agregar bastante, da mesma maneira que vocês fazem aqui conosco no Liderança News. Roberta, é isso, né? Eu acho que tem um mapa muito interessante e até queria convidá-los, né? Vocês que gostariam de receber esse mapa para mudar esse mapa que a gente construiu agora, esse passo a passo que a gente construiu agora. Se você deseja receber esse mapa, você vai lá na rede social do Liderança News. Então, você vai no Instagram, digita lá, @liderança, né, que é liderança, _news, vai aparecer a nossa página lá, e você escreve lá no chat: eu quero receber o mapa para mudar a realidade da minha empresa, da minha liderança, e você vai receber esse passo a passo aqui através das nossas redes sociais. Tá bom, gente? Roberta, algo mais a acrescentar para a gente finalizar hoje? Só, né? Então, terminando todo esse mapa, né? Então, pessoal, vocês querem receber, não esqueçam de ir lá fazer essa solicitação, tá? Mas lembrem-se sempre do quê? Empatia. Eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que a empatia, ela cabe em qualquer lugar, tanto da diretoria, com os seus gerentes com a sua equipe, e a equipe, consequentemente, com o seu cliente. Então, se houver empatia entre todas as áreas envolvidas, um bom serviço vai ser prestado com qualidade, aí os resultados vão surgir, e isso, quando é realizado, vocês vão perceber a mudança que vai ser ocasionada. É se colocar no lugar do outro, né? Como eu quero ser tratado e como eu gostaria que me tratassem, né? Então, eu acho que, unindo aí esses pontos do mapa, desde a parte do CEO, da cultura da empresa, a gestão, o RH com a área operacional unida, a importância das pessoas, tá? E medir o resultado focando no cliente, tem tudo aí comprovado que é uma receita e é um mapa de sucesso. É isso aí. Pessoal, deixa o seu like, não esquece de apertar o curtir aí, é muito importante. Se inscreva no canal. Amanhã continua a programação do legado da segurança com o professor Teane Silva, sempre com temas cada vez melhores, cada vez mais instigantes, né? Então, não deixe de acompanhar amanhã, né, o legado da segurança. E na próxima quarta-feira, nós vamos trazer aqui um tema especial que se chama o líder conector. Vou até dar um spoiler da semana que vem, que o tema é o líder conector. Sabe aquele cara que tem habilidade para conectar os pontos e fazer o negócio acontecer? Nós vamos falar disso na próxima transmissão do Liderança News na quarta-feira. Então, não deixe de estar aqui conosco, compartilha essa transmissão para que outras pessoas vejam e estejam aqui conosco na próxima quarta no Liderança News. A todos vocês que deixaram comentários no chat, que estão sempre presentes aqui com o Liderança News, muito obrigado. Roberta Assis, muito obrigado pela sua companhia, pelas reflexões. Né? É muito legal fazer esse programa com você. Professor Teane Silva, aquele abraço. Na quarta-feira estaremos. Né? Então, Roberta, se quiser se despedir, da minha parte, muito obrigado, pessoal, e até a próxima quarta. Wagner, é sempre muito bom fazer o programa com você também, aí essa troca de experiências, né, esse bate-papo, né, sempre gostoso e com um monte de informações. Pessoal, obrigado mais uma vez aí a todos vocês, essa grande participação no chat, né, isso que
que nos motiva e o quanto isso faz com que o programa, a gente possa aí aumentar as informações, porque vocês participam. Então, isso é essencial. Então, obrigado mais uma noite, bom descanso para vocês e até a próxima quarta-feira com esse tema incrível. Vem muita coisa boa nesse tema, gente. Não percam na quarta-feira que vem, às 20h30. Um abraço para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, pessoal.